Esta é a lição número 16, enchei-vos do Espírito. Estamos numa caminhada de lições no pequeno grupo para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento de cada discípulo, tanto na sua vida pessoal, como também na missão de fazer outros discípulos. Nós queremos ser discípulos, aprendendo de Cristo e vivendo o que Cristo ensinou, e nós queremos fazer discípulos. Essa é uma ordenança de Jesus. E se nós não estivermos vivendo isso, por mais que estejamos envolvidos em alguma atividade da igreja, nós estaremos infrutíferos. Porque a comissão, o que Jesus realmente deixou para nós, foi: ide e fazei discípulos. O Senhor quer fazer uma obra em nós, nos tornando cada dia mais semelhantes a Ele, nos tornando cada dia mais discípulos dEle. E quer fazer uma obra através de nós, nos levando a fazer discípulos, ensinar a outros tudo o que o Senhor tem ordenado. E nós vimos numa sequência a necessidade do pastoreio, salvação, o que é arrependimento, o pecado, a necessidade de nós estarmos realmente vivendo essa realidade diante de Deus. Porque todo discípulo verdadeiro estará vivendo esta realidade. Nós não podemos definir a velocidade, mas nós podemos definir que estamos nesse caminho. E estar nesse caminho de aperfeiçoamento, de crescimento, de santificação, é tudo que Deus tem, tudo que Deus quer para mim e para você. É um referencial para nós mesmos, se nós estamos mesmo sendo discípulos de Cristo. E agora nós vamos ver uma série de lições sobre o Espírito Santo. Afinal de contas, nenhum de nós pode viver nada do que estamos estudando, que desejamos em Deus, ou que Deus planejou para nós, sem o Espírito Santo. Não podemos nada sem Ele. E nessa lição 16 nós estamos vendo: enchei-vos do Espírito Santo. Há um imperativo, uma palavra de Deus: enchei-vos do Espírito Santo. É uma atitude minha, é uma decisão minha. Eu quero ser um discípulo, eu quero viver todo esse trilho de crescimento, buscando o Senhor, me arrependendo, cuidando da vida diante do Senhor em santidade, vencendo o pecado, vencendo a carne. Eu quero isso. Eu quero ter a autoridade da palavra, a autoridade do corpo, a autoridade da cruz sobre a minha vida. E quem me leva a essa vida genuína é o Espírito Santo. Nós absorvemos conhecimento, nós processamos o estudo, nós compreendemos as questões, nós nos esforçamos para vivê-las, mas sem o Espírito Santo tudo vai ser em vão. E se tivermos o Espírito Santo, tudo isso que estamos aprendendo e desejando viver se tornará algo vivo, real, poderoso, que não só afeta a nós, muda a nossa vida, como também vai alcançar a muitos outros à nossa volta. Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Embora estejamos numa vida terrena, nós somos um ser espiritual. Embora nós estejamos dentro de um corpo que tem necessidades físicas, nós somos um ser espiritual que tem necessidades espirituais e elas são prioritárias. Não podemos viver só satisfazendo as nossas questões físicas, materiais. Não podemos viver só satisfazendo as nossas questões emocionais. Nós precisamos viver buscando o Espírito Santo, enchendo o nosso espírito de mais de Deus, de mais da sua verdade, da sua luz. Experiências profundas de intimidade com o Espírito de Deus. Isso nós vamos ver nessas lições, e eu começo vendo um gráfico que nós já estudamos lá atrás. Jesus é a porta. E eu quero te lembrar o que nós já estudamos. Nós estávamos no meio da multidão. Alguém proclamou o Evangelho, lançando as sementes do reino, e então nós entramos por essa porta que é Jesus, e fomos pelo caminho para a cruz de Cristo. E é pela cruz que nós entramos agora, não mais como multidão, mas como discípulos, e começamos essa vida aprendendo a palavra, sendo aperfeiçoados, os ministérios do corpo de Cristo agindo para o nosso aperfeiçoamento.
É a vida diária da igreja local. E somos liderados pelo Senhor e pelos nossos discipuladores, nossos pastores, nossos irmãos, para mais intimidade, enchimento do Espírito Santo, intimidade no Santíssimo Lugar, nos direcionando e nos levando para uma vida contínua na presença de Deus. As revelações no altar do Senhor, no Santíssimo, nos levam a viver e servir como líderes, como sacerdotes. É a porção espiritual em comunhão com o Senhor, a vida dele fluindo, a intimidade em adoração que nos dá autoridade como sacerdotes. E nós vamos produzir, na missão que temos, frutos e frutos eternos. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Um caminho crescente, ascendente. E não apenas nós vivermos a vida de Deus, a vida da igreja, a vida cristã, para Deus nos abençoar e a gente estar bem. Não. Há um propósito de Deus em crescermos na sua presença, saindo daquele lugar de átrio, de multidão, de só preocupações terrenas, para um lugar de intimidade pessoal com o Senhor, um lugar que a Bíblia chama de Santíssimo Lugar, onde Ele vem, Ele se manifesta, tem revelações, Ele se comunica conosco, Ele nos mostra, nós somos quebrantados diante dEle em adoração, Ele se revela a nós. E esse caminho passa por esta dimensão da vida da igreja, do santo lugar, da nossa vida terrena, da nossa alma, o hoje, os ministérios, o discipulado. Se nós não estamos vivendo esse crescente, nós precisamos avaliar a nossa vida. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está falando sobre a ceia do Senhor. E ele está falando sobre a necessidade de nós discernirmos o que realmente é a igreja, o que realmente é o corpo de Cristo, o que realmente é eu e você sermos membros do corpo. Não estamos frequentando uma igreja porque nós queremos ter uma vida boa, agradar ao Senhor, sermos corretos, ajudarmos um e outro. Nós não queremos, nós não podemos viver assim. Nós queremos é mais de Deus. É uma vida crescente, porque esse é o plano do Senhor. O propósito eterno de Deus para a nossa vida passa por essa caminhada crescente de santificação. Como Paulo diz em Efésios 4, o aperfeiçoamento dos santos, o reto alinhamento de cada membro do corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é algo essencial, é vital. Paulo diz que, não discernindo o corpo, muitos até participam da ceia, da comunhão, e estão fracos, doentes, e outros já morreram. Isso pode ser entendido fisicamente, como pode ser entendido espiritualmente. Muitos estão fracos espiritualmente, muitos estão doentes espiritualmente, muitos morreram espiritualmente. Não quero saber de igreja, eu com Deus na minha casa, eu não posso nada, não sei nada, estou magoado, estou chateado, estou enfraquecido, estou desanimado, estou sem força. Fracos, doentes e alguns mortos espiritualmente. Porque não discernem o corpo. E entender esse caminho crescente faz parte de discernir o corpo. Agora, esse caminho crescente, ele não pode ser vivido na força do nosso braço, na tentativa de fazer a igreja pulsar, vibrar, bombar, eventos, programações, ideias, e aí vem um que traz lá da sua empresa uma sugestão, vem outro que traz lá da sua família outra sugestão, vem outro que traz lá do seu costume outra sugestão, e a gente vai se enchendo de sugestões, de ideias, de tentativas. Não. Eu e você precisamos ir para diante de Deus, receber revelações.
Eu não estou falando de uma coisa mística no meio do nosso costume, da sociedade, muito menos no meio do agito do átrio. Eu estou falando de intimidade pessoal com Deus, quebrantamento, ser tomado pelo Espírito de Deus e levado a um lugar, santíssimo lugar, onde nós temos plena comunhão com Deus. O tempo, ele nem existe. Nós perdemos noção do tempo. Nós perdemos noção até mesmo das nossas necessidades. Nós entramos numa instância de adoração, de contemplação, de ouvir a voz de Deus, de discernir coisas de Deus, de ter intimidade profunda com o Espírito Santo. E é Ele quem nos leva a isso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. O tabernáculo da nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal, ela foi representada pelo tabernáculo. O tabernáculo expressa até o nosso corpo. A nossa vida, nós seres criados por Deus, somos absolutamente a expressão do tabernáculo. E o tabernáculo comunica a nossa vida. Nós temos o átrio, nós temos o santo lugar e nós temos o santíssimo lugar. O átrio é o lugar das atividades físicas, terrenas. E nós temos que atuar nessa dimensão, faz parte da nossa vida terrena. Nós temos que sair para trabalhar, resolver as coisas, limpar, cuidar, nos alimentar, servir outras pessoas, tratar das questões físicas dentro da casa, no carro, na escola, na sociedade, no trabalho. São muitas atividades. Temos desejos, necessidades, obrigações, responsabilidades. Isso é o átrio. E esse lugar precisa ser cuidado. Não há como nós vivermos só olhando para coisas espirituais e nos esquecermos de tudo dessa terra, porque nós temos responsabilidades e afazeres nessa vida terrena. E essa dimensão da vida está representada pelo átrio. Mas é no átrio que também passa todo tipo de gente. No templo, no átrio ou no pátio, circulava todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoas passavam ali pelo átrio e viviam, cada um querendo as suas coisas, muitos vendendo coisas. Também no átrio havia toda a operação litúrgica, cerimonial, né, de imolar o cordeiro, de trazer as oferendas. Havia muito barulho, havia muita sujeira, havia muito movimento. É o agito. E esse lugar na nossa vida acaba nos levando para muita preocupação, muito ativismo, muita correria, muita ansiedade, também um lugar de muito desespero, de desesperança, de atritos, de conflitos, o átrio. E esse é o lugar onde muitas vezes nós estamos, e é dali que nós queremos cultuar o Senhor, é ali que nós queremos buscar o Senhor, mas o Senhor, pela cruz, nos leva à dimensão do santo lugar. Mais à frente nós vamos estudar tudo o que acontecia no santo lugar. Mas o santo lugar, segundo esse gráfico que estamos estudando, é o lugar de cuidarmos de nós mesmos, é o lugar da verdade, da palavra, do discipulado, dos ministérios da igreja, é o lugar da vivência, da comunhão no corpo de Cristo, do culto, de louvor, de adoração ao Senhor. Eu e você precisamos viver isso. E se vivermos isso realmente como discípulos que passaram pela cruz, que têm a autoridade da palavra, do corpo e da cruz sobre si, nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo para uma dimensão mais elevada ainda, que é o Santíssimo Lugar. Uma instância que pode envolver música, pode envolver dança, pode envolver movimentos, pode envolver a leitura da Bíblia, pode envolver orações, pode envolver até mesmo petições, súplicas, mas acima de tudo envolve um quebrantamento no altar do Senhor. E somos tomados de prazer, de delícia e de contemplação ante a glória de Deus, ante a presença do Senhor.
Para alguns pode parecer algo distante, eu não sei como fazer isso, mas é acessível, é possível, é para todos. E é o Espírito Santo quem nos leva a isso. Eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. Se não temos o hábito de entrar nesse lugar de adoração, de intimidade, precisamos urgentemente desenvolver isso. E quem nos leva a esse lugar é o Espírito Santo. Então precisamos aprender a nos enchermos do Espírito Santo. É lá no Santíssimo Lugar que o Senhor vem e revela, fala. Filho, quanto àquele assunto lá do átrio, não faz daquele jeito não, anda assim, assim e assim. E quando sairmos desse lugar e formos cuidar das coisas terrenas, estivermos de novo envolvidos no átrio, nós vamos ter direcionamentos de Deus, segurança, tranquilidade e tudo que colocarmos as mãos vai prosperar. Não será mais um lugar de preocupação, de ativismo, de ansiedade. Será um lugar de executar o que Deus falou conosco. Essa vida, ela é real, ela é verdadeira. Nós precisamos da autoridade da cruz que nos leva a vivermos como discípulos. E nós precisamos da palavra, do enchimento do Espírito que nos conduz para esse santíssimo lugar. O sacerdote entrava nesse santíssimo lugar e ele tinha vestes limpas, e ele tinha o incenso, e ele apresentava a Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus vinha sobre a arca e se manifestava, ele ouvia a voz de Deus, e quando ele saía do santíssimo lugar, ele podia ministrar ao povo tudo o que Deus havia direcionado. Hoje, eu e você temos livre acesso a esse lugar, porque no dia em que Jesus se entregou na cruz do Calvário, por sua morte, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso é, o Senhor estava dizendo, esse lugar, separado pelo véu, o santíssimo lugar, agora está aberto, acessível a todos, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Cristo. É um pensamento simples. Bem, eu quero Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu quero comunhão com Deus, meu Pai. Ele pode me conduzir e me fazer prosperar em tudo dentro da vontade dEle. Então eu vou entrar em sua presença. Eu não vou apenas gastar um tempinho orando, pedindo as coisas que estão me afligindo lá na dimensão do átrio. Eu vou ter meu tempo pessoal com Ele, de adoração, de cânticos, de leitura da palavra. Tem salmos maravilhosos que falam sobre a grandeza de Deus, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, quem Ele é nas alturas. Nós podemos declarar esses salmos e dizer, o Senhor virá, o Espírito Santo vai me tomar, será uma experiência sobrenatural e Ele se revelará a mim. Isso está acessível a você. É um caminho aberto a nós. E quem nos leva a esse lugar é o Espírito Santo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Creia nisso. Mais do que a sua vida diária, mais do que Deus te abençoar em algumas coisas, mais do que você estar feliz com a vida da igreja, creia e busque pessoalmente, individualmente, busque também no culto congregacional encher-se do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos leva a esse lugar. E algumas perguntas aqui no final da lição que eu quero deixar para você. Eu tenho orado mais pedindo ou adorando? Minhas orações são feitas no átrio, no meio do agito, das necessidades, ou lá quando eu paro tudo e me esqueço de tudo e vou ter comunhão, me deleitar com Deus? Eu creio mesmo que Deus deseja ter intimidade comigo, se deleitar comigo. Eu preciso crer. Então eu vou para a presença dEle. Eu vou gastar tempo só ficando com Ele. Não precisa nem ter música. Se quiser, coloca uma música e adore o Senhor. Mas não precisa ter nada, só Senhor, eu vim aqui só para ficar um tempo parado na Tua presença. Tu és tão maravilhoso.
E eu queria que aquilo que está proclamado na lição acontecesse comigo, que o teu Espírito viesse e me derretesse, me quebrantasse, aonde for preciso, nos assuntos que forem precisos, me quebrasse, e que eu ficasse assim, ó, no teu colo, me deleitando com a tua presença, e que eu ouvisse a tua voz, e que eu fosse direcionado pelo Senhor em todas as coisas. É possível isso. Eu louvo a Deus porque estou crescendo espiritualmente, porque estou sendo salvo todos os dias na dimensão da alma, nessa dimensão da verdade, do discipulado, do dia a dia de crescimento, do aperfeiçoamento, ou eu louvo a Deus somente porque Ele está resolvendo minhas questões lá do átrio. Ai, graças a Deus, está tudo em paz agora, o dinheirinho chegou, ai, Deus é tão bom. É só isso que é a minha vida. Eu vou para diante de Deus só porque eu estou muito ansioso, aflito, ou porque Ele é mesmo meu Deus, minha fonte, mais importante, mais precioso do que até mesmo minhas necessidades. Eu preciso ir para diante do Senhor. Eu posso me render diante dEle. E essa última pergunta é, posso me encher mais do Espírito Santo e dedicar mais tempo de intimidade com Ele nos Santos dos Santos? Eu posso. Posso. Como? Essa reunião ou esse estudo da lição, mesmo que você esteja sozinho, se você está com o seu pequeno grupo, tem o objetivo de nós irmos orar. Senhor, eu quero essa vida. Eu vou tomar alguns momentos do meu dia, da minha semana, para eu fechar a porta do meu quarto, ou para eu ir lá no alto da montanha, ou numa praça sozinho, num lugar de quietude, e conversar com o Senhor, como Pai. Eu não quero levar para o Senhor minhas necessidades, minhas dores, minhas carências, eu só quero me deleitar na Tua presença como meu Pai, meu Deus, meu Senhor, na expectativa de que em algum momento, em algum dia, o Teu Espírito vai se derramar e eu vou me enchendo do Senhor, para que o Senhor me leve a essa vida no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Pai, eu oro por minha vida, para que isso que eu estou ministrando, compartilhando, que estamos aprendendo na vida da igreja, seja a verdade da nossa vida individualmente, todos os dias, em qualquer lugar. Nós queremos nos encher do Espírito Santo. E nós pedimos ao Senhor que venha com o teu exército, com o teu fogo, que o Senhor queime, que o Senhor quebre, desfaça fortalezas, grilhões, que o Senhor nos ajude a transpor qualquer limitação, qualquer barreira e experimentar como teus filhos, teus discípulos, como Jesus, o mesmo que ele viveu, intimidade com o Pai. Jesus, o Senhor declarou um dia, minha comida, meu alimento, meu maior prazer é estar com o Pai e fazer sua vontade. Traz esta realidade para a vida de cada um de nós, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, na obra do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.